Olá, que a paz de Cristo esteja na tua vida, no teu coração. A lição de hoje é a lição de número 4, que tem por título O Encontro de Ruth com Boaz. O texto áureo fala-nos da seguinte forma: O Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viestes habitar ou abrigar. Ruth 2 e 12. A verdade prática, o verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus. Quando nós falamos de verdade prática, é a lição toda em poucas palavras. E aqui diz-nos esta verdade prática, né? Que o verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando que Deus vai ver tudo isso e vai nos recompensar segundo a sua misericórdia. Que lição maravilhosa temos aqui na verdade prática. O texto da leitura bíblica em classe está em Ruth, capítulo 2, versículos de 1 a 4, e também os versículos 11, 12 e 14. Eu não costumo ler para a gente ganhar tempo, mas desta vez eu quero ler porque existem verdades preciosíssimas no texto da leitura bíblica em classe, o texto base da nossa lição. Diz assim, Ruth 2, versículo 1. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daqueles em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegou, e apanhava espiga no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: O Senhor te abençoe. E respondeu Boaz e disse-lhe: Aí já agora o versículo 11, né? Bem se me contou quanto fizeste à tua sogra, depois da morte do teu marido, e deixastes o teu pai, a tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecesse. O Senhor galardoe o teu feito, Ruth, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te viestes abrigar. E sendo já, versículo 14 agora, e sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: Alegra-te aqui e come do teu pão, e molha do bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos sacerdotes, ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda sobejou. Antes de nós entrarmos no conteúdo da lição, exatamente, aqui, logo no texto desta lição, o encontro de Ruth com Boaz, nós temos aqui nesse texto que conta a história de quando Ruth se encontra com Boaz. Ruth estava vindo junto com a sua sogra de Moabe, após a morte do seu marido de Ruth. Ela estava vindo com a sua sogra Noemi, que também tinha ficado viúva, e a coisa não estava bonita lá em Moabe, não. Mas como elas ouviram falar que Deus tinha visitado o povo em Belém, casa do pão significa o nome Belém. E aí
que havia fartura de alimento agora em Belém, elas regressaram de Moabe e chegaram agora, só que elas chegaram pobres, chegaram com algumas dificuldades. E então, quando elas chegaram, esse texto aqui do capítulo 2, quando Ruth chega, né, e agora pessoa recém-chegada na terra de Belém, vinda de Moab, dado esse contexto aí que eu acabei de mencionar. Nesse contexto está o capítulo 2, e nós acabamos de ler agora. A pergunta que não quer calar é: quais os princípios nesse texto que nós lemos que podem servir de lição ou de lições para a nossa vida? Primeira lição que encontramos nesse texto é a submissão, princípio da submissão. No versículo 2, diz assim: e Ruth, a moabita, disse a Noemi, sua sogra: deixa-me ir ao campo, apanhar espigas atrás dos segadores. Deixa eu ir. Esse princípio, o princípio da submissão. Ruth era uma mulher adulta. Ela já era casada, agora viúva do seu marido, filho de Noemi. Mas mesmo assim, Ruth é submissa. Noemi em nenhum momento impõe a ela que seja submissa. Ruth é que conhecia o seu lugar. Esse princípio, nós aprendemos aqui, o princípio da submissão. Submissão e respeito aos mais velhos. Hoje em dia, esse princípio está se perdendo. Os filhos não submetem mais aos pais. As esposas não submetem mais aos seus maridos. Querem fazer o que dá na cabeça, e se fala alguma coisa, se alguém fala alguma coisa, já se acha muito. Já acha que é demais ser submisso. Submissão à autoridade, submissão aos mais velhos, submissão é um princípio bíblico e é um princípio para ser abençoado. Você quer ser abençoado? Você quer prosperar? Aprenda a ser submisso. Submissão não é inferioridade. Submissão não é humilhação. Existe a mentalidade socialista, mentalidade de esquerda, é a mentalidade de que submissão é humilhação, que submissão é ser alguém que trata com indiferença, é discriminação, tudo agora é discriminação. Não, a submissão é um princípio bíblico para receber a bênção de Deus. Você quer ser abençoado? Aprenda a ser submisso. E Ruth fala: deixa eu ir. Ela pede permissão a Ruth. Ruth pede permissão a Noemi, sua sogra, para fazer isso. Primeiro princípio. Segundo princípio é o princípio da obediência. Minha sogra, a senhora deixa eu ir. É o princípio da obediência. Você quer ser feliz na vida? Obedeça. A Bíblia diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e viva muitos anos sobre a terra. Efésios 6, 1 e 2. Veja, honra o teu pai e a tua mãe. Tem tradução que fala: obedeça ao teu pai e a tua mãe. Não fala a idade, fala para que te vá bem. O que é isso, te vá bem? O que é isso? É ir bem na escola, é ir bem no trabalho, é ir bem no casamento, ir bem na igreja, ir bem na saúde, ir bem na rua. Os livramentos de Deus vêm sobre ti porque você é obediente. Então, a obediência é o outro princípio. Um terceiro princípio que nós encontramos aqui está mesmo aqui no versículo 2 e o versículo 3. O princípio de ser trabalhadora. Deus não abençoa preguiçoso. Ruth fala: minha sogra, Noemi, deixa eu ir aos segadores. Eu vou trabalhar. Eu vou catar espigas, eu vou para lá. E olha que apanhar espigas atrás dos segadores era uma tarefa de pessoas humildes, pobre, tá? Era alguém que estava carente, era pegar como se fossem as migalhas, tá? Embora não seja migalha, mas era aquilo deixado para quem não tinha nada, para quem não tinha emprego, para quem estava desempregado, para quem estava passando necessidade. Vinha após os segadores, catando o resto.
catando o resto. E Ruth não teve preguiça, não se sentiu humilhada. Tem gente que passa necessidade porque não quer se humilhar. Porque não quer se humilhar. É um outro princípio que nós encontramos aqui, a humildade. Humildade. Trabalhadora, primeiro princípio, submissão. Segundo princípio, obediente. Terceiro princípio, trabalhadora. Quarto princípio, humilde. Humildade. Humildade. Outro princípio que nós encontramos aqui, caráter e bom testemunho. Olha o versículo 11. Respondeu Boaz e disse-lhe: bem me contou quanto fizeste a tua sogra, pois da morte do seu marido, deixaste teu pai, tua mãe, até onde nasceste, vem para um pouco. Olha só, já me contaram a seu respeito, a respeito do teu caráter. Pessoas que têm caráter, pessoas dignas, pessoas honradas, têm o seu valor. A sua fama corre. Muitas pessoas não têm oportunidade no trabalho, não recebem promoção, os vizinhos não gostam dela. Sabe por quê? Não são humildes, não são trabalhadoras e lhes faltam caráter. Fica falando mal do vizinho, mal do pai, mal da mãe, fala mal do pastor, fala mal da administração, fala mal do professor da escola dominical, fala mal dos outros. É falta de caráter. Quem não tem caráter que fica falando mal dos outros, que fica falando mal das pessoas, né? Espalhando conversa fiada, tá certo? Então é um princípio que nós devemos acatar, ter caráter e dar bom testemunho, tá? Encontramos isso em Ruth. Um sexto princípio é o da conversão, ser convertido ou convertida genuinamente. Versículo 12. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, em cujas águas as asas viesse habitar. O próprio Boaz, eu chego à conclusão, minha filha, ô Ruth, que você veio habitar debaixo das asas do Senhor, Deus de Israel. Você há de notar que o nome Senhor aqui, Senhor, tá? Os nomes Senhor aqui, trata-se do Senhor dos senhores. Por quê? Quando nós olhamos para a expressão no versículo 12, ó, aqui, o Senhor, olha na sua Bíblia, que você vai notar que o nome Senhor aí, todas as letras estão com letras maiúsculas. Senhor, todas as letras maiúsculas. Significa que aqui é o Senhor Deus Todo-Poderoso. O Deus triuno, o supremo, o maioral, o grandioso, o único Deus verdadeiro. Então, quando diz aqui, o Senhor te abençoe, o Senhor te galardoe, porque você veio habitar debaixo das asas do Senhor, você se converteu ao Senhor. Então, princípio para se dar bem na vida, prosperar, ser feliz, mudar a história da sua vida, é a conversão. Se você está na igreja, se alguém está na igreja com outras intenções, que não seja converter o Senhor Deus de verdade, se abrigar debaixo das asas do Senhor, não vai adiantar de nada o seu esforço. Você precisa se converter genuinamente, porque só Deus trabalha nos bastidores. Só Deus abre as portas da prosperidade. E aqui nós encontramos esse princípio. E o sétimo princípio, que é para fechar, encontramos aqui, é o princípio da prosperidade. Deus abençoa quem é submisso, quem é obediente, quem é trabalhadora, quem é humilde, quem tem caráter e dá bom testemunho, quem é convertido e, por último, prospera. Olha, versículo 14. Sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz, achega-te aqui, ó, começa aí, come do teu pão, molhe o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu trigo tostado, e comeu, se fartou, e ainda sobejou. Fartou e sobejar. O que é isso? Prosperidade. Você quer ser próspero? Olha, se você está gostando desse comentário, se você
está gostando dessa lição. Se você não estiver gostando também, vai no chat, por favor, e coloca a sua opinião. Escreve o que você está achando dessa aula. Comenta, tá? Porque quando você comenta, primeiro, você me ajuda a melhorar. Segundo, quando você comenta, você faz com que essa lição, o próprio YouTube, espalhe esse maravilhoso conteúdo para muita gente ser edificada com a palavra de Deus. Tá bom? Dê o seu joinha, curta, comente no chat, tá certo? Fala lá, por favor, no seu chat e comente, tá certo? Indo para o conteúdo da nossa lição, da revista, eu sempre recomendo os professores para não deixar de comentar a lição ponto por ponto. Se você achar interessante mudar a ordem dos pontos da lição para que a lição fique melhor, você tem essa liberdade. Agora, o que não se admite, o que é um erro, tá? É o professor pegar a lição, colocar o título lá e não seguir nenhum tópico da lição. Quais são os prejuízos que isso acarreta? Primeiro, o aluno fica perdido na lição. Segundo, o aluno que estudou a lição, ele fica revoltado porque ele está esperando você comentar a lição, ele até anota umas coisinhas assim para quando chegar naquele ponto, ele poder dar seu testemunho da lição, do conteúdo, falar o que ele aprendeu, tirar uma dúvida se você não comenta. Em terceiro lugar, o pastor da igreja, ele confia a você o conteúdo da lição que ele leu, ele sabe que tudo aqui é sadio, ele confiou a você fazer isso no nome dele. Quando você não faz isso, você está sendo infiel ao currículo. Se você acha que se o pastor da igreja não confiasse no currículo da escola dominical, ele ia comprar a revista? Ele distribuía só os temas e cada professor dava da sua cabeça, do seu jeito. Então isso é um pecado que se comete. É falta de ética, inaceitável, é um erro gritante. Um professor não comentar o tópico da lição, ele não precisa ler. Na verdade, é bom que ele não leia a lição. Mas assim, explicar tópico por tópico é imprescindível. Ele pode pedir o aluno para ler uma parte do conteúdo. Se você quiser tirar a prova dos 9, você chega na sala e pergunta: quantos aqui leram a lição toda? Levanta aí. Você pode notar que 2 ou 3 só. As pessoas, a maioria delas não leem a lição. Então, deixa essa recomendação para os professores. E você que é aluno, se o seu professor não comenta os tópicos da lição, chama ele para dentro da lição, de maneira educada, traga-o para dentro da lição, tá? Se ele não fizer, comece a orar por ele, para que Deus toque no coração dele e ele entenda que o conteúdo da lição é importante. Tópico 1 da lição: Boaz, o remidor. O primeiro subtópico aqui diz assim: um homem próspero. Boaz, quando a Bíblia diz assim, um homem valente e poderoso. Boaz, quando nós lemos o texto, ele tinha empregados, vários segadores. Os segadores eram empregados, além da fazenda. Então Boaz, ele era um homem muito rico e próspero. Além dele ser próspero, rico, porque ele tinha empregado, tinha fazenda, a fazenda era dele que estava acontecendo a colheita, tá? O nome poderoso aqui, o nome poderoso também refere-se ao conceito que ele tinha. Um homem conceituado, um homem honrado, um homem de moral ilibada na sociedade, ok? Então é isso que significa, tá? Agora, no subponto 2 está assim: Goel e Levir. Significa que, ele era o remidor, tá? O que é remidor? Quando uma pessoa em Israel, conforme registra Levítico, capítulo 25, versículo 25 a 28, tá? Também versículos 47 a 59 do livro de Levítico, Levítico 25, tá? Conta aqui sobre a lei do resgate. A lei do resgate. Quando alguém
vendia uma propriedade, tá? Quando alguém vendia a propriedade, tá? E agora a pessoa que comprou essa propriedade, né, empobreceu. E agora ela não conseguia mais manter aquela terra. E como ela ficou pobre, ela teria que vender essa terra, tá? Porque ela empobreceu. Então, antes dela vender, o parente mais próximo dela tinha o direito de comprar essa terra, remir essa terra. Poderia comprar a terra e devolver a ela, tá? Mas para a pessoa fazer isso, imagina que alguém compra uma terra de, vamos colocar aqui, 500 mil reais. E agora ela empobreceu, não tem como tocar aquela terra, aquela lavoura, aquela coisa. E aí ela precisa então vender aquela terra. Agora vamos imaginar, se alguém vai precisar de comprar essa terra novamente, tá? E devolver para ela, ó, estou te dando aqui o valor da terra e te estou te devolvendo a própria terra, para que você, então, não fique mais na pobreza. Para alguém fazer isso, tinha que ser alguém de posses. Então, o remidor mais próximo era alguém que poderia, que tinha posses. Outra questão também, e já vemos agora em Deuteronômio 25, versículos de 5 a 10, que agora já é o aspecto levir, tá? Que era a pessoa, o parente mais próximo, casasse com a viúva e dar sequência à sua primogenitura, ou seja, dar sequência à sua descendência por parte do marido. Já que o marido era descendente de Judá, da tribo de Levi, né? Ou melhor, desculpa, já que o descendente é da tribo de Judá, alguém para casar com ela tinha que ser da descendência de Judá, porque era da linhagem do marido de Ruth, que era Abimeleque, da linhagem de Abimeleque, tá? Então, o marido de Ruth tinha morrido, que é da linhagem de Judá, de Abimeleque, tinha morrido, e agora alguém para remir a Ruth, não é só ter posses, era alguém também da linhagem do seu marido, para dar descendência, tá certo? Então, quando fala aqui Goel e Levi, Boaz, esse homem, ele preenchia os dois requisitos. Ele era tanto próximo para comprar a terra, e ele era também alguém que ele era parente do marido de Noemi. Ou seja, alguém que poderia dar sequência à genealogia do marido de Ruth, que agora tinha falecido. O marido de Ruth tinha falecido. Quem é que agora ia dar sequência à sua família, à sua descendência? Então, Boaz, ele era essa pessoa. E aí, o que acontece? Como Ruth foi fiel à sua sogra. Ruth era uma menina de princípios. Eu falei aqui os 7 princípios que encontramos em Ruth: submissão, obediência, humildade, trabalhadora, caráter e bom testemunho, convertida ao Deus de Israel. Só restava uma coisa: a própria mão de Deus começar a guiar o futuro dessa moça. Deus vira a página da história dessa moça. E para quê? Para começar a escrever uma história nova debaixo da bênção de Deus. Por quê? Porque ela era uma moça de princípios. Aqui, se você tem filhos, tem netos, ou se você é uma jovem ou um rapaz e está escutando esta lição, atente para esses 7 princípios na vida de Ruth, porque a boa mão de Deus estará sobre você. Você vai prosperar. Deus vai virar a página da sua vida, vai começar a escrever uma história nova, e o teu futuro é futuro garantido. O teu futuro é promissor, porque você tem princípios com base na palavra de Deus. Não princípios que norteiam coisas humanas, mas princípios da palavra de Deus.
Portanto, vale a pena. Olha como é precioso, são lições preciosas no livro de Ruth. Olha, indo para o nosso segundo tópico da lição é o carinho de Boaz para com Ruth. É interessante notar em Ruth capítulo 2 e versículo 5, diz assim: depois disse Boaz ao seu moço, que estava perto sobre os segadores: de quem é esta moça? De quem é essa moça? No versículo 8 diz assim: então disse Boaz a Ruth: não ouves, filha minha? Note a expressão que Boaz usa para Ruth: filha, não ouves, filha minha? Aqui Boaz a trata com carinho, mas trata com dignidade e respeito. Boaz, ele não assedia Ruth em momento nenhum. Então, note, ele era um homem de Deus, um homem sério, um homem consagrado, um homem de moral ilibada. Ele aprecia Ruth, olha para Ruth, certamente a vê como uma pessoa preciosa, mas ele a trata com respeito. Em momento nenhum ele assedia. O assédio moral ou sexual é pecado. O que tem de homem, desculpa o termo, safado, sem vergonha, às vezes no meio do povo de Deus, isso é uma lástima. Mas que Deus levante homens que sejam carinhosos, mas que sejam respeitadores. O fato de a pessoa tratar alguém com carinho, com amor, com educação, não significa safadeza. Só que, lamentavelmente, nós, homens, devemos ter muito cuidado, porque existem muitas mulheres que são neuróticas, algumas até solteironas, nunca casaram e por isso são neuróticas também, outras são mal casadas, são infelizes, são neuróticas, são carentes. E se você a trata com educação, com carinho, a pessoa já pensa que você está sendo moleque, safado, sem vergonha. Não. E nós vemos em Boaz, ele tratando Ruth com respeito e com carinho, com moral, sem ser com assédio. Tá? Segundo subponto do ponto 2, está assim: Deus estava agindo, não tenhamos dúvidas, né? Porque diante de um gesto sincero, de princípio, de Ruth e também de Boaz, a boa mão do Senhor começou a agir e preparar tudo. Sensibilidade espiritual. Boaz inclinava, Boaz, ele inspirava, né, firmeza moral e sensibilidade e até espiritualidade. Por quê? Por que espiritualidade? Quando nós olhamos para o texto bíblico de Ruth, capítulo 2, são duas expressões importantíssimas aqui na vida de Boaz, que demonstra que Boaz era um homem espiritual, um homem consagrado, um homem de Deus, um homem crente. Primeira expressão é quando ele chega diante dos segadores, ele fala assim para os segadores. Versículo 4. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Olha a saudação dele. Deus seja com vocês. Ele já iniciou falando de Deus no meio dos segadores. Aí os segadores respondem: o Senhor te abençoe, meu patrão. Está vendo? Havia moral, havia respeito, havia crença, havia conversão, havia fidelidade. Tem patrão que no trabalho dele, o povo, falta pouco, os empregados, desmoralizá-lo. Por quê? Porque é um homem que não tem moral, não dá testemunho de crente entre os seus funcionários. Então, vimos aqui sensibilidade e espiritualidade, tanto em Ruth quanto em Boaz. Para terminar, eu estou terminando agora, último ponto da lição: a colheita de Ruth e a sua sobrevivência.
Bem, Ruth chega, aí está aqui a lei da semeadura. Ruth, ela chega e começa com humildade apanhar, né, a sua ali da colheita, a colheita que estava sobrando. Porém, Ruth foi fiel à sua sogra, fiel aos limites que eles estabeleceram. Ela começou a plantar princípios, E o que Deus faz? Aí entramos aqui nos acasos, entre aspas, de Deus. Quando Deus vê fidelidade em princípio, Deus cria situações que nós chamamos de sorte, que nós chamamos, que eu falo, a população, eu não chamo de sorte. Para mim, é a direção de Deus, é o princípio da bênção de Deus, é a provisão de Deus. Quando alguém é fiel, Deus é provedor. Qual foi o resultado disso? Sobejou, sobrou. Ela levou, e o que mais? Boaz, ela viu Ruth com outros olhos. Deus colocou graça no coração daquele homem rico por Ruth. Ruth agora começou a encher os olhos daquele homem. E agora ela precisava ser resgatada. Ela precisava de ser abençoada. E a provisão de Deus estava pronta. Por quê? Porque Ruth obedeceu princípios. Não há acasos, não há sorte naqueles que servem a Deus. Há a direção de Deus, há a provisão de Deus. Deus é sobre a tua vida. Seja fiel no seu trabalho. Seja fiel ao seu pai, à sua mãe. Seja fiel na igreja, ao seu pastor, ao seu líder da escola dominical, ao seu superintendente. Seja fiel em tudo. Seja trabalhador. Não coma o pão da preguiça. Seja humilde. Se humilhe diante da potente mão de Deus. Porque diz a palavra de Deus em Tiago, que a seu tempo Deus vos exaltará. Deus vai te colocar em lugares sublimes, lugares altos, porque Deus faz isso. Deus fez com Ruth e vai fazer na sua vida também. Que Deus em Cristo nos abençoe. Até a nossa próxima aula, que está quentíssima. Essas lições estão quentes. Te espero na próxima aula. Deus te abençoe e até a nossa próxima aula. Amém.